aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Esse é mais um programa Doses de Esperança da Comunidade de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto do livro de Daniel, capítulo 1. Vou ler alguns versículos que diz assim, olha: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí mais uns versículos adiante, o versículo 6 diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E aí o verso 6 diz assim: Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens. Queridos, esse texto nos traz uma reflexão que muitas vezes acontece na nossa vida, da gente não entender o que está acontecendo, porque que certa situação adversa está se passando conosco. E aqui está um caso em que Deus permite. Olha só o versículo 2: O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, ou seja, Deus entregou nas mãos de um rei externo, né? um rei de uma terra distante, entregou nas mãos desse rei da terra distante o rei de Israel, na verdade do rei de Judá, né? Tem um detalhezinho que nós vamos comentar daqui a pouco. E essa entrega que foi feita, né? Entregou nas mãos, Nabucodonosor sitiou Judá, sitiou Jerusalém e subtraiu peças da casa de Deus e as levou para uma terra distante, e subtraiu jovens da linhagem dos nobres, dentre eles esses 4 jovens que nós falamos aqui agora. Olha, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois nós vamos continuar lendo o texto, que esse texto é muito rico. Vamos continuar lendo sobre o que aconteceu com esses jovens. Mas hoje eu queria focar nesse aspecto que Deus permitiu que algo adverso acontecesse com Jerusalém, com o rei, com Judá, com o povo de Deus. E essas coisas acontecem sob a permissão de Deus, segundo um plano que Deus tem para cada um de nós e segundo um plano que Deus tinha para o seu povo. E esse plano incluía algo adverso, algo que poderia ser incompreensível aos nossos olhos, algo incompreensível a 4 jovens. E há diversos outros jovens que foram levados também. E por que isso acontece? Então eu queria só falar para vocês 2 coisas. Primeiro, isso faz parte de um plano de Deus, que visa resgatar a criatura, o homem, a raça humana criada por ele, resgatar para junto de si. Então faz parte de um contexto de toda uma história,
desde a criação do mundo, desde a criação do homem, desde a fundação do reino de Israel e tudo mais. E aí é o ponto que eu queria chegar, né? Pouco tempo antes, na verdade, cento e tantos anos antes, já havia sido tomado o reino de Israel, o reino do norte, tá? Por isso que eu disse que ia chegar nesse ponto aqui. Como é que acontece isso? Depois de Salomão, o reino vai se dividir em reino do sul e do norte. E aí o reino do norte é conquistado e depois o reino do sul é conquistado. E naturalmente isso ocorre, né, com mais facilidade porque o povo se dividiu. Então um era o reino do norte, outro era do sul. E o fato dos reinos terem se dividido facilitou o domínio de um povo externo a esse reino, né? Então, e isso aconteceu segundo a vontade de Deus. E aqui nesse texto também está muito claro que foi da vontade de Deus que o reino fosse entregue nas mãos de Nabucodonosor. E como consequência disso, ele toma os utensílios da casa, ele toma os filhos de Israel, né, os filhos de, no caso, Judá, né, os filhos do povo de Deus, para servirem numa terra distante. E era assim que a Babilônia fazia, subtraía e levava para sua terra para tentar fazer um processo cultural de adaptação aos seus costumes. Isso nós vamos ver depois, no outro dia. Então é importante hoje perceber o seguinte: isso aconteceu segundo a vontade de Deus. Então fica a lição, queridos, se algo adverso acontece na nossa vida, é segundo a permissão, segundo a vontade, segundo o plano de Deus. E nós temos que compreender isso. Você compreende o que Deus tem feito na sua vida? Você compreende os momentos adversos que você passou por sua vida, que todos nós passamos, seja de doença, seja de desemprego, seja de qualquer situação adversa que nos causa espécie? Qual o nosso comportamento diante disso? Então eu queria que no nosso coração estivesse uma palavra de Deus para todos nós. Nada acontece sem que seja do consentimento, da vontade e do plano de Deus. Por isso nós podemos descansar e entregar nossas vidas a Ele e confiar que Ele é o Senhor da história e vai estar conduzindo esse processo. Então, se há um processo na sua vida, se já houve, pense nisso. Pense nesse processo, pense no que aconteceu e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ele é a nossa paz. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.